Arthur Lira se lascou, se ferrou completamente com a sucessão dele, porque o único consenso que nós temos nesse momento é que Lira foi derrotado. E ele caminha para cumprir a previsão daquela liderança do Centrão anônima que em 2023 previu a prisão do Arthur Lira, ou pelo menos insinuou a prisão do Arthur Lira, dizendo que o futuro dele era ser um Eduardo Cunha. Porque o Lira criou muitos desafetos, e agora criou mais, criou desafetos com o Elmar Nascimento e também com a União Brasil, porque existe o burburinho que o Lira pode ter rifado a candidatura do Elmar em troca de um ministério. Seria uma traição pesada. E a gente sabe que tem gente só esfregando as mãos para apunhalar o Lira pelas costas. A única forma do Lira atenuar a derrota seria com uma candidatura de consenso, com uma vitória cachapante do Hugo Mota no primeiro turno, o que parece que não vai acontecer, porque republicanos, PSD e MDB articulam um bloco de oposição ao Hugo Mota. O futuro do Lira tende a ser trágico, como nós prevíamos que iria acontecer. Coloque 2 pontos nos comentários. Essa situação representa uma derrota do Arthur Lira e ele está enfraquecido. E 2, você acha que o Lira traiu mesmo o União Brasil e o Elmar Nascimento em troca de um ministério? Quer a prisão do Lira? Então você já sabe, like no vídeo e se inscreva no canal. O Elmar Nascimento, pessoal, ele está muito frustrado com o Arthur Lira. Muito, mas muito frustrado. Porque na terça-feira, que seria a data do anúncio do Elmar Nascimento como indicado do Arthur Lira, o Elmar já estava pronto. Já estava até sendo articulada uma coletiva de imprensa que o Arthur Lira iria anunciar o Elmar Nascimento. Só que aí o Marcos Pereira teve um contato com o Gilberto Kassab numa última cartada para tentar fazer com que o Antônio Brito do PSD desistisse e apoiasse ele, Marcos Pereira, do Republicanos. Como o Kassab negou a desistência do Antônio Brito, o Marcos Pereira falou o seguinte: beleza, então eu vou dar um tapa nessa mesa e vou virar todo o jogo. Eu tiro a minha candidatura e apoio o Hugo Mota, que era a candidatura viável para vencer o Elmar Nascimento. Beleza, Lula? Você se opõe? Não me oponho. E aí, Lira, o que você vai fazer? Também não me oponho. Candidatura lançada, o Elmar Nascimento viu que houve uma jogada e uma traição. E esse é o grande problema e a grande frustração. As pessoas, ou Brasília, acredita que a frustração do União Brasil e do Elmar Nascimento vão decantar, porque os partidos estão debandando desse apoio e o primeiro que deve ser é o Solidariedade. O problema é o seguinte: o União Brasil está conversando com o PSD, do Gilberto Kassab, do Antônio Brito, e com o MDB, que é do Isnaldo Bulhões, alagoano, conterrâneo do Arthur Lira, e o partido do Renan Calheiros, que é adversário de Lira em Alagoas. Segundo Gerson Camarote, do G1, ou do Globo, como você queira falar, há uma articulação desses 3 partidos para criarem uma candidatura, ou um bloco de oposição ao Hugo Mota. Você pode falar, esses partidos estão marcando posição. Podem ser, pode ser. Não discordo que haja uma demarcação de posição para endurecer nas negociações. Só que se essa candidatura vingar, se essa candidatura vingar, o problema é que só o fato de ocorrer essa união dos partidos, o Lira já fica constrangido. Porque o que o Lira queria fazer? Qual que era o desejo do Arthur Lira? Em agosto, eu vou conseguir aparar todas as arestas e vou indicar um candidato à minha sucessão que vai vencer. Essa indicação é uma demonstração de força, ou seria uma demonstração de força de Arthur Lira, que ele continuaria influente, que ele continuaria forte e seria, mesmo depois de deixar a presidência, o presidente da Câmara dos Deputados mais poderoso da história. Como há ainda uma insatisfação dos partidos, Lira não pode anunciar o Hugo Mota. É um apoio velado, é um acordo velado de Lira com o Bolsonaro e também com o governo. Se Lira não pode anunciar o Hugo Mota ou está constrangido, por óbvio é uma clara demonstração de fraqueza. Porque nem em agosto ele anunciou, não vai fazer o candidato que ele desejava e existe uma certa resistência, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, dos bolsonaristas ao nome do Hugo Mota. Primeiro porque ele votou 75% das vezes com o governo federal e também ele é do Republicanos. O Republicanos pertence à Igreja Universal. Os bolsonaristas e o PL, parte da bancada religiosa evangélica do PL, pertence à Assembleia de Deus. São 2 congregações diferentes. Nesse contexto todo, o único consenso é que Arthur Lira está enfraquecido.
e ele foi derrotado. O Kennedy Alencar do UOL tem uma análise muito interessante que o Arthur Lira, ao assumir que o governo Lula iria interferir na sucessão dele, ele já mostra uma fraqueza. E ele deu essa demonstração publicamente, insinuando a interferência do governo federal. O governo interveio? Sim. O governo foi lá, tentou conversar com o Gilberto Kassab para tirar o Antônio Brito, para aprovar e apoiar a candidatura do Marcos Pereira. O Kassab não topou. Mas houve essa interferência do governo. E o Lira mostrou que ele não tem todo esse poder. O Lira também, com o Hugo Motta, não vai fazer o sucessor que ele gostaria que fosse feito. Ah, mas o Hugo Motta é da turma do Lira, do entourage dele, tudo bem, mas não foi a vontade dele. Foi uma vontade quase que imposta. E por fim, o próprio Lira, amador que é, se colocou numa armadilha ao falar que havia um prazo, agosto. Prazo perdido, ele se lascou. Agora, há essa sensação dentro do União Brasil que o telefone está tocando. A sensação no União Brasil não era o telefone, também não era o Arthur Lira me ligando para trazer alguma fofoca. A sensação é que o Arthur Lira rifou o Elmar Nascimento em troca de uma posição no ministério, porque o Lula não queria o Elmar Nascimento. E o Elmar já foi traído em 2022. Por quê? O União Brasil é a fusão do PSL com o Democratas. O Democratas era o partido do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia estava prometendo para o Elmar Nascimento em 2022 que eles trabalhariam para a presidência do Elmar Nascimento em 2023 do governo Lula. Só que quando o Elmar Nascimento percebeu que o Rodrigo Maia estava trabalhando para que ele fosse novamente presidente da Câmara, ele se sentiu traído. O Rodrigo Maia, a gente sabe da história, não foi vitorioso em 2022 e o Elmar Nascimento teve que trabalhar em prol do Arthur Lira esperando a chance dele agora. Chance que não veio e também não vai vir, porque ele foi traído pelo Arthur Lira. E o futuro do Lira é um futuro sombrio. Óbvio, porque lá em 2023 nós trouxemos uma reportagem da Veja de uma liderança do Centrão dizendo: Lira está caminhando para ser um o Eduardo Cunha. Por que Eduardo Cunha e não Rodrigo Maia? Esse foi o questionamento. O Rodrigo Maia sumiu, o Eduardo Cunha foi preso. E essa liderança do Centrão falou: Lira está trabalhando com muitos desafetos ao longo do processo e ele vai criar inimigos. E ele criou inimigos. Tanto que o Arthur Lira, segundo também a própria Veja, falava o seguinte: olha, não permitam que eu seja perseguido. Falou pro Omar, falou pro Marcos Pereira e falou pro Antônio Brito. E o Lira tem problemas com os kits robótica, porque o judiciário, nas mãos do Flávio Dino, deu um despacho para a PGR, enviou um despacho para a PGR, envolvendo o processo dos kits robótica. Então o futuro do Lira é um futuro bastante sombrio. O que ele pode fazer nesse momento é amenizar a derrota. Só que para amenizar a derrota, ele precisa de uma vitória acachapante e incontestável do Hugo Motta. Sem isso, Lira vai ser derrotado sim. E para ter uma vitória acachapante e incontestável, ele precisa do apoio do PL, precisa do apoio do governo e precisa vencer no primeiro turno. Mostrando, ora, eu construí essa candidatura de consenso. Se a disputa do Hugo Motta for para o segundo turno, mesmo que o Hugo Motta vença, Lira vai ser derrotado. Não há um cenário favorável para Arthur Lira de vitória. Não, ele ameniza a derrota. Mas para amenizar a derrota, ele tem que se colocar... O melhor cenário para Lira é se colocar como sendo aquele que unificou os interesses da Câmara e escolheu o sucessor, com uma vitória no primeiro turno. O que, até o momento, não parece que vai acontecer.